É sempre uma alegria estarmos reunidos para adorarmos o nome do Senhor. Daniel capítulo 6 e o versículo 16 e 17. Amém? Amém. Daniel capítulo 6, versículo 16 e 17. Amém? Amém. Leamos. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e os lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a cova, sobre a boca da cova. E o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Podem tomar assento, louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra bastante conhecida, mas Deus colocou no meu coração. Esta palavra ela fala muito ao meu coração. Aleluia. Daniel, o significado do nome de Daniel é Deus é o meu juiz. A Bíblia nos fala que Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia. Daniel estava lá servindo, aleluia, em terra estranha, mas em todos os momentos Deus era com Daniel. A Bíblia nos diz no capítulo 1 de Daniel, no versículo 8, que Daniel assentou no seu coração de não se contaminar, aleluia, com os manjares do rei, nem com a bebida forte. E Deus deu graça perante ao rei, louvado seja o nome do Senhor. E quando os jovens que foram levados cativos, os príncipes, louvado seja o nome do Senhor, tiveram que se apresentar diante de Nabucodonosor, aleluia, Daniel, ele pediu ao eunuco, aleluia, que não desse a bebida forte nem os manjares, e ele só se alimentasse com, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, legumes, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando o rei mandou chamar aquelas 15 pessoas, ou seja, depois de 15 dias, mandou chamar todos os príncipes, a Bíblia diz que Daniel e os seus amigos estavam mais fortes do que todos os outros que tinham bebido a bebida forte e se alimentado com os manjares do rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Desde muito jovem, Daniel tinha um propósito no seu coração de ser fiel ao Senhor. Daniel tinha um propósito no coração de agradar a Deus independente da circunstância ou independente da adversidade. Daniel cria no seu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor no capítulo 2 de Daniel, nós vamos ver que o rei Nabucodonosor ele teve um sonho. E ele começou a se perturbar por causa daquele sonho, porque ele não lembrava qual era o sonho e ele também não sabia a interpretação do sonho. Então o rei Nabucodonosor começou a chamar os magos, os astrólogos, as pessoas que estavam, aleluia, responsáveis para adivinhar, para fazer alguma coisa no seu reino, porque Nabucodonosor era pagão, louvado seja o nome do Senhor. E ele, quando ele começou a perguntar aos magos, aos astrólogos, eles não tinham, aleluia, como dizer qual era o sonho. Eles começaram a desesperar. Então o rei disse que se eles não adivinhassem o sonho que ele tinha tido, ele iria matar todos os sábios. E Daniel estava lá como sábio. Daniel e seus amigos. Então Daniel ficou sabendo e pediu tempo para o capitão. E Daniel foi orar. Daniel convidou os seus amigos para orar. E quando eles começaram a orar, irmãos, no versículo 22, no capítulo 2, olha só, irmão, para nós entendermos, Daniel capítulo 2, no versículo 19, olha o que diz: louvado seja o nome do Senhor. No versículo 18, para nós entendermos: para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou ao Deus do céu. E falou Daniel e disse: bendito o nome de Deus para todo sempre, porque Ele dá sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o
escondido, conhece o que está em treva e que o ele mora na luz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o segredo da vitória de Daniel foi a oração, como já foi falado aqui nesta noite. Aí, se nós temos, irmãos, nós vamos ver a glória de Deus. Ainda que a circunstância pareça que é impossível, nós temos vitória. Ainda que pareça que não tem mais jeito, ainda que pareça que não tem mais solução, mas eu quero te dizer, Deus está olhando para você, minha irmã. Deus está olhando para você, meu irmão. Ele está se concentrando e na hora certa, ele age para cada vez fazer e mostrar que ele é o Deus de Daniel e não é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas é o capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 6 de Daniel. Daniel, irmãos, para nós entendermos a palavra do Senhor. Daniel era um dos presidentes, tinha 3 presidentes, e cada presidente, ele governava aproximadamente 40 cidades. Estava na responsabilidade de Daniel 40 províncias para ele tomar conta. Ele era o chefe, ele era o responsável por 40, aleluia, províncias, por 40 cidades. Mas o que me chama bastante atenção, que mesmo ele tendo essa grande responsabilidade, ele tinha tempo de orar ao Senhor 3 vezes ao dia. Era de costume de Daniel orar ao Senhor perante a manhã, ao meio-dia e de noite. Olha, irmãos, naquela época não tinha, aleluia, jato, não tinha avião, não tinha, aleluia, carro, mas mesmo assim, Daniel lhe dava assistência a essas cidades, mas também orava ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo com Daniel? Daniel tinha uma vida de oração, Daniel tinha um pacto com Deus, Daniel tinha um compromisso com Deus, Daniel ele tinha uma aliança perfeita com o Senhor. Por isso que ele orava, por isso que ele trabalhava, porque ele precisava de sabedoria para tomar decisões naquela tarefa província que ele tomava conta. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas o que me chama bastante atenção, que os seus amigos começaram a olhar para a vida de Daniel. E eles procuravam ocasião para destruir a Daniel. Mas perante a lei dos medos e dos pérsias, não havia nada que pudesse acusar a Daniel. Daniel era irrepreensível perante a lei do homem. Daniel era exemplo, Daniel era modelo, Daniel, louvado seja o nome do Senhor, fazia tudo que era certo perante os homens. E na lei dos medos e dos pérsias ele não conseguiu, aleluia, nada que pudesse destruir a Daniel. Louvado seja o nome do Senhor, porque eles sabiam, irmão, que Deus havia exaltado a Daniel, porque Daniel tinha sabedoria de Deus, Daniel tinha conhecimento de Deus, Daniel tinha intimidade com Deus, Daniel sentia a presença de Deus e buscava Deus, e Deus revelava a Daniel por intermédio de sonho. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus está sempre pronto para anunciar coisas grandes. Deus está sempre pronto para trabalhar em teu favor. Deus está sempre pronto para mudar a situação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas aqueles príncipes e aqueles presidentes tiveram inveja de Daniel. Eles se reuniram, louvado seja o nome do Senhor, e tentaram parar a Daniel. Tentaram calar a Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Daniel sabia, irmãos, eles começaram a pedir ao rei que não orasse a outro Deus a não ser o Deus do medo e dos pérsias. Louvado seja o nome do Senhor. Eles fizeram decreto, o rei, aleluia, carimbou com o seu anel, com o seu selo. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela época, irmãos, uma ordem do rei, ela não podia voltar atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Então Daniel, ele sabia, ele conhecia, ele estava por dentro do decreto, mas ele não desanimou, ele não deixou de orar, ele não deixou de clamar, porque Daniel tinha uma aliança com o Senhor, Daniel tinha um compromisso com o Senhor, Daniel sabia que se ele